Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Carlos Eduardo novamente. E como eu prometi, eu estou trazendo mais um vídeo, né? Agora dos dias 10 e 12 de agosto, quando eu estive chegando aqui em casa, ou saindo, né? E essa quadrilha aqui do Bom Sucesso, ela continua atuando. Tem o vídeo do dia 10, quando eu chego, tem o carro dessa seita da frente da minha casa, em frente, exatamente a minha casa. Quando eu chego, que eu estaciono, eles estão ali para causar problema, para irritar. E quando eu estaciono, o carro meramente vai embora. É de uma das pessoas membros dessa seita, que eles são usados pelos líderes dessa seita aqui nesse bairro, para tentar me irritar, para tentar me causar problemas, para que eu vá para cima. A intenção é que eu perca as estribeiras e vá discutir, vá brigar, porque eles sabem que eles fazem provocações constantes, né? E ele pega e sai assim que eu chego em casa. É incrível como os horários são combinados, né? Quem conhece essa seita sabe que esses salões vivem vazios em todos os bairros, ninguém vai, é uma seita burocrática, morta. Mas aqui na minha rua, como eu já falei, eles funcionam como um shopping center. Nos momentos em que eu estou em casa, eles aqui estão também, e assim, causando problemas, aborrecimentos. Eles jogavam lixo aqui na porta da minha casa. Isso eu vi no momento da reforma do salão deles. Eu até fui lá devolver, na maior boa intenção, achando que era por acaso. Isso no começo, 4 anos atrás, quando eu vim morar aqui, até entender que era provocação mesmo, sem motivo, sem razão. Lógico que o motivo eu sei hoje, que é perseguição política, é a mando dos políticos desse bairro. E o incrível é que essa seita diz que não se envolve com política, que não é para os membros dessa seita se envolverem com políticas. São farsantes, são hipócritas realmente, né? Os fariseus que a gente conhece. E nesse mesmo dia 10, quando eu saio para fumar na minha casa, mais uma vez acontece aquilo que eu já relatei aqui em outros vídeos, chega a família dos bandidos que moram ao lado da minha casa, né? No momento exato que eu saio para fumar, isso vocês podem olhar na minutagem das câmeras, eu saio, passa cerca de 2 minutos, eles chegam e põem o carro em frente à minha casa, no ato provocativo, como eles vêm fazendo. Essa família eu percebi que vinha sendo associada a essa criminalidade, porque quando eu cheguei para morar aqui, eu tentei fazer amizade com eles, eu conversei com o bandido principal que faz parte da família, eu tentei me aproximar e tal, e eu via que acontecia coisas estranhas. Eles punham o carro, essa pessoa que encostou o carro aí no dia que eu estava fumando, ele tinha pedido para encostar o carro na frente próximo da minha casa aqui. Eu falei que tudo bem, até o portão de entrada social, não tem problema, né? Eles faziam questão de pôr o carro em cima da entrada do portão de saída do carro, e eu não tinha dificuldade para sair, é óbvio, né? E eles punham o carro da hora que eu ia trabalhar, e na hora que eu voltava, o carro estava lá também. Isso eu voltava à noite, porque eu sempre trabalhei muito, eu sempre fui uma pessoa do trabalho, não vivo às custas de bandidagem ou de crime como essa gente. Então, quando eu chegava 11 horas da noite, o carro estava lá também me incomodando. Quando eu punha meu carro para dentro, eles tiravam. Nessa época eu não tinha as câmeras aqui, porque eu estava com muita dificuldade de mandar pôr as câmeras, já pela bandidagem que esses políticos criminosos daqui fazem contra mim, como eu já expliquei. E eu punha o carro para dentro da garagem e eles guardavam os deles. E isso foi se arrastando por meses, até que eu pedi para que eles retirassem com gentileza. E foi quando o suposto policial criminoso veio na minha porta me intimidar, me ameaçar, dizendo que faria da minha vida nesse bairro um inferno. Eu levei essa denúncia até o DP, não pude fazer o boletim de ocorrência, levei essa denúncia ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual, e como eu já contei, está tudo na mesma, ninguém se movimentou com isso, porque eles têm as costas quentes. Por isso eles vêm fazendo esses crimes, já vão fazer 5 anos, e eles continuam para me dar a ideia de que não adianta eu denunciar, que nada vai mudar. Eles estão com poder. Mas isso não vai me fazer parar, né?
Já hoje, no dia 12, quando eu vou levar minha esposa, o haitiano, que também ele faz esses atos de stalker, ele veio para cá, para esse bairro, para isso, porque essa seita trouxe um monte de haitianos aqui para a rua, não tinha ninguém quando eu cheguei, e eles agem coordenadamente numa formação de quadrilha, o que é crime para o Brasil, né? A gente sabe disso e eu posso comprovar através desses arquivos que eu tenho. Porque esse era um indivíduo que, quando eu ia comprar uma marmita aqui perto de casa, ele estava lá, estava no mesmo lugar, eu chegava, daqui a alguns minutos ele aparecia, eu ia comprar um pão, ele já estava na padaria que eu frequento normalmente, porque eles vigiam a minha rotina de vida, e eu não mudei minha rotina de vida, porque eu não vou mudar por conta desses criminosos. Em todo lugar que eu ia, ele estava. Inclusive, eu tenho um vídeo, como eu já falei para vocês, que eu ia comecei a ir numa outra padaria a 10 quilômetros de casa, no caminho entre meu trabalho e a minha casa, e o sujeito estava lá no exato momento que eu estava passando para vir para casa. Nesse dia eu nem ia passar na padaria, mas ele estava esperando ali na porta com o carro, eu passei junto, filmei, e aí eu passei aí atrás do carro para ver onde ele estava indo. Ele para no meio do caminho da rua do distrito policial, encosta o carro, quer dizer, se a pessoa estava fazendo alguma coisa, por que para no meio do caminho? Reconheceu meu carro? O que aconteceu? É uma coisa que tem que se explicar, né? Eu posso dizer o que aconteceu? Não. Isso cabe à polícia investigar. E hoje, quando eu ia levar minha esposa para o trabalho, lá estava ele com o carro lá dentro do carro, escondido. Dá para observar porque você vê as luzes ligadas do carro, né? E assim que eu passo, que eu vou embora, ele sai também, como é possível ver nos vídeos. Então essa seita de criminosos, ela está a serviço de políticos bandidos que têm me perseguido há anos. Essa luta vem desde 2009, eu posso demonstrar aí, e eu vivia um inferno muito maior do que esse no apartamento em que eu morava. Eu tive que mudar de lá porque a síndica, ligada a políticos criminosos aqui da cidade, ela tentou fazer da minha vida um inferno também, só que eu mudei porque minha esposa não estava aguentando, na época da pandemia, viver naquele ambiente claustrofóbico do apartamento. A gente comprou essa casa e eu comprei de um corretor chamado Ian, comprei de duas pessoas também desonestas chamadas Heloísa e Petrônio. E quando eu comprei, eles mandavam os pedreiros aqui dentro, eles me entregaram as chaves da casa, eles tinham outras chaves também, eles entraram, trocaram as chaves, sumiram com coisa de dentro da minha casa, quebraram um monte de coisa que estava funcionando. Quando eu saía, eles entravam e quebravam. A casa ficou cheia de problemas, entupiram canos aqui. Foi uma luta, mas felizmente eu venci e vou denunciá-los sempre, até o momento que a justiça vem atrás para consertar tudo isso. Também, depois eu descobri que essa Heloísa, ela era esposa de alguém dentro da Secretaria de Educação de Guarulhos, e aí os pontos se ligaram, né? A gente vai observando os padrões que existem. Mas todos esses crimes, eles vão ser julgados em um momento. Vai chegar a hora da verdade, nada dura para sempre. E essa quadrilha vai ter fim. Então eu termino meu relato aqui, convidando a quem é servidor público, quem é professor também tem passado por essas lutas, porque talvez, eu sei que como eu, tem muita gente que não é ligada a partidos de direita, ligada a partidos de esquerda, que simplesmente querem viver a verdade, querem falar, fazer o seu trabalho com honestidade. E essas pessoas perseguem, destroem, porque vem se construindo no Brasil duas linhas de frente para fingirem que estão combatendo, na verdade elas são juntas. É muito aquilo do 1984. É manter uma guerra eterna para que eles se mantenham no poder, no status quo. E quem eles veem que não se associa a isso, não se vende a participar de uma coisa que não acredita, a se envolver numa coisa que não é sincera, eles querem destruir essas pessoas, tirar do caminho. Então eu convido a todos que quem quiser entrar comigo nessa luta, quem estiver sofrendo por isso, traga seu relato, fale comigo. Nós vamos derrubar, nós vamos vencer esses monstros.
Quero desejar a todos uma ótima semana e até a próxima vez que a gente possa se ver. Um grande abraço a todos e até mais. Fechou? Fechou, né? Não Fechou.